Como que o senhor vê esse cenário que nós temos hoje, né, da evolução dos cristãos? O senhor falou um pouco daí da modernidade, né, dos nossos tempos, mas como que o senhor vê esse cenário diante da doutrina e dos ensinamentos da igreja? Olha, Márcio, veja assim que hoje, especialmente com o advento da internet, da globalização, todos nós sabemos, né, se lê de tudo. Todo mundo hoje virou autor de alguma coisa e põe na internet, e põe no blog, e põe no site, e põe no Twitter, e põe no Facebook. Então, as pessoas hoje, os próprios cristãos, estão tomando contato com tudo. Agora, peraí, o que é a verdade em tudo isso? Né? O Papa Bento XVI tem dito que é preciso tomar muito cuidado com essa ditadura do relativismo. Que quer dizer o quê? Não existe nada fixo, permanente, não existe uma verdade permanente. Meu Deus do céu, então nós vamos destruir toda a civilização. Vamos destruir toda a Bíblia. Não, peraí, não é assim não. Eu sou a verdade, Jesus disse. Tá certo? Então, é preciso que hoje o jovem cristão, a pessoa cristã, ele conheça a verdade de Deus que está aí. Entende? Para que não seja enganado por esse monte de falsos pastores, falsas doutrinas, falsos profetas que estão por aí. A verdade não envelhece, né, professor? Não envelhece. Não envelhece. Sempre nova. Olha, eu gosto de dar esse exemplo, Márcio. Por exemplo, quando eu dava aula de física lá na universidade, o que eu ensinava? Eu ensinava, por exemplo, a lei de Arquimedes, a lei do empuxo, né? Quando você pega uma bola, por exemplo, mergulha na água, por que ela sobe, né? Porque o fluido exerce de baixo para cima nela uma força igual ao peso do líquido deslocado. Isso chama-se princípio de Arquimedes. Nós ensinamos isso hoje em todas as universidades. Uma verdade que não muda. Mas quando é que isso foi, quando é que isso foi descoberto? 200 anos antes de Cristo. Nossa. E por que não muda? Porque é verdade. Você entendeu? Então, a verdade religiosa também. As pessoas acham que a igreja precisa evoluir, a igreja precisa mudar. Que mudar o quê? Vai mudar a verdade para a mentira? Nós estamos estudando hoje. Por que o homem desce à Lua hoje? Porque ele pega a lei de Newton, lá de 1645, a lei da gravitação universal, e o homem faz todos os cálculos, né? E eu dava aula disso, e você programa milimetricamente o local, o momento exato que uma nave espacial vai descer na Lua. Porque você obedece à lei de Newton, de 1645. Então, quem foge da verdade é estúpido, é incoerente. Você entendeu? Uhum. Então, isso que o mundo quer dizer hoje para nós que não existe a verdade é a maior topeira que pode existir. É a maior contradição à própria ciência. Você é verdade, entende? é verdade. Não é nem contradição à fé, é contradição à ciência. É verdade. E a verdade tem um nome, e é Jesus. Jesus. Né? E não muda, Fernanda Soares. Não muda. Essa verdade é para sempre, né, professor? É claro, é Deus. Desde sempre e para sempre. Muita gente participando conosco, obviamente amando o programa. Obrigada, professor, pela sua participação. Um abraço para o Cícero, para a Paty Félix, dizendo que o senhor, através de seus livros, sempre nos mostra as riquezas da nossa igreja, né? Um abraço para a Andresa Tavares, o Diego Luiz Barros também participando conosco, Cícero, Valdeci Silva, Matheus e tantos outros que estão participando. Tem uma dica para você. Você conhece a riqueza que é a Igreja Católica? Talvez não. Talvez é tão grande, há mais de 2000 anos. Pensa, professor Felipe Aquino foi lá e resumiu para você as riquezas da igreja, facilitando para você também ter acesso a essa verdade. Então, neste livro, nessa obra, você vai encontrar os escritos que servem de base para a fé católica e para a própria teologia. São os ensinamentos dos santos padres, que, de acordo com o Papa João Paulo II, são os melhores intérpretes das Sagradas Escrituras. É uma seleção de textos desses grandes homens da igreja, realizada pelo professor Felipe Aquino, trazendo a você um pouco de tudo aquilo que eles nos deixaram. Estudos, interpretações a respeito do cristianismo e que para muitos é desconhecido. Você pode adquirir já pelo 0 Operadora 12 31 86 2600, loja.cançãonova.com, lojas Canção Nova espalhadas por todo o Brasil e também os evangelizadores porta a porta. Ele é um pouquinho assim mais grosso, porque é uma leitura mais densa, mas vale a pena. Precisamos ser cristãos que saibamos defender a nossa fé. E olha, de Santo Agostinho, só se ama aquilo que conhece. Conhece a tua igreja e amarás. Então, quer conhecer a Igreja Católica, aquela que você professa a sua fé? Adquirindo este livro, com certeza você vai conhecer muito mais. Riquezas da Igreja. 0 Operadora 12 31 86 2600.
loja.canção9.com. Falamos de sacramento no início do programa da confissão, não foi mesmo? Talvez você não sabe, os sacramentos são 7. E aí cada um tem a sua riqueza, tem a sua profundidade. Olha aí, professor Felipe Aquino facilitando a nossa vida, gente. Vamos aproveitar. É a coleção dos sacramentos. Então tem todos os 7. Você vai poder ler um por um, conhecer, saber a graça própria que está em cada um. Então aqui penitência, a ordem, o batismo, crisma desse lado de cá. Do lado de lá tem mais 3, ordem, com certeza, né? unção dos enfermos e matrimônio. E aí você vai aprendendo. Por exemplo, eu vou pegar essa da penitência, ó, licença, vamos lá, aí, professor aqui. Nessa coletânea, por exemplo, vou abrir, o que você vai encontrar? Então, é fácil de manusear, cabe na bolsa, qualquer lugar, não é grosso, então vai dar para você ler até mesmo, né, uma leitura mais rápida. Por exemplo, ele vai falando o que é o pecado, o sacramento da penitência, um pouco de história, a doutrina do sacramento da penitência. E aí ele vai falando, para se fazer uma boa confissão, os efeitos do sacramento da penitência, as indulgências, a confissão do Código de Direito Canônico, ou seja, é muito sólido, é riquíssimo em doutrina, riquíssimo também em espiritualidade. Você adquirir dessa coleção, você com certeza vai conseguir defender a sua fé católica, e não só defender, mas amá-la e também propagar com a sua vida que de fato Jesus Cristo está vivo em meio a nós. Você pode adquirir pelo 0 operadora 12 3186 2600, shopping.cançãonova.com não existe mais, então por isso você pode ir no loja.cançãonova.com e os nossos evangelizadores porta a porta. Professor, tem uma pergunta. Por que o senhor quis lançar o livro Os 10 Mandamentos? O que veio no seu coração aqui está dizendo? Qual a necessidade para escrever um livro sobre os 10 Mandamentos? Pelo seguinte, porque hoje, aquilo que eu falei há pouco, as pessoas estão fazendo assim a religião a seu modo, entende? O Papa chama isso de relativismo religioso, relativismo moral, né? Não podemos fazer isso. Isso aí é o pecado original. Quer dizer, eu quero viver do meu jeito, não do jeito que Deus quer. Eu quero viver a minha lei, não a lei de Deus. Então, para a gente viver a lei de Deus, tem que conhecer a lei. E a lei de Deus é essa. Especialmente no campo da moral, do comportamento humano, né? Porque a nossa fé é baseada em 4 coisas, né? Aquilo que a gente crê, aquilo que a gente celebra, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente reza. São os 4 lex. O lex credendis, lex orandis, lex vivendes, né? Se a gente não conhecer isso, a gente não é cristão de verdade, católico de verdade. Então, a doutrina básica, em termos de moral, está aqui. As pessoas fazem muitas perguntas. Olha, o que a igreja diz sobre isso? O que a igreja diz sobre aquilo? Está aqui. Dificilmente uma pergunta de comportamento não vai encontrar resposta dentro da análise dos 10 mandamentos. Então, esta é a motivação com que eu pensei nisso e que a editora Canção Nova pediu que eu também escrevesse. Muito bem, professor. Muito legal. E o povo precisa mesmo, né? Precisa de voltar, né? A essa experiência concreta e uma experiência a preocupação, que alimenta, né, professor? A preocupação, sabe, Márcia, sabe, Fernanda, é escrever numa linguagem do povo. Que eles entendam, porque né, não é um professor? livro para teólogo, não é um livro para, entende, padres, não, é um livro para o povo. A minha preocupação é escrever todos os livros que eu já escrevi, por mais complexo que possa ser o assunto, Inquisição, história, é escrever numa linguagem que o povo possa entender. Porque o povo não tem teologia, o povo não tem história, o povo não tem outras formações mais complicadas, entende? Uhum. Então, esse é um objetivo principal. Então, é um livro acessível. Exato. Graças a Deus, né? Professor, o senhor também já falou sobre depressão, a Canção Nova preparou Sim. um DVD duplo, né? Sobre o tema depressão, com palestras do senhor, né? E o senhor acredita que a depressão tem cura? Tem. Graças a Deus tem. E eu já vi, acho que vocês também já podem testemunhar, muitos casos de cura. Entende? E como a gente sabe, ô Márcio, eu não sou nem médico e nem psiquiatra, né, para dar um parecer assim, vamos dizer, científico sobre o assunto. Mas a gente entende na parte comportamental, na parte de convívio com as pessoas. Todos nós temos nas nossas famílias alguém com problema de depressão hoje.
Então, são muitos casos, são muitas raízes diferentes. Então, a gente percebe que a cura para uns vem pela oração, para outros vem pela oração junto com o tratamento psiquiátrico, né? E outros vêm para a oração, um acompanhamento psiquiátrico e principalmente o apoio da família. Então, esse DVD, né, de depressão, são 2 pregações que eu fiz aqui num acampamento sobre depressão, mostrando um pouco disso, porque a pessoa entra em depressão, como sair da depressão, usando, né, os recursos espirituais, o apoio da família e recomendando que a pessoa não deixe de fazer um tratamento também médico e psiquiátrico. Porque hoje a medicina também está muito avançada no domínio dos medicamentos que atuam sobre o cérebro, né, e controlam também as coisas de depressão. Então, o importante é isso que você diz, tem cura. Depressão tem cura. Não há que se desesperar diante dela. E a gente sabe que hoje, Márcio, hoje é o problema que mais afasta as pessoas do trabalho, sabia? Ultrapassou a gripe. Antes era a gripe. O motivo que mais fazia o trabalhador perder um dia de trabalho, hoje é depressão. Só que a depressão é muito pior que a gripe, porque aí você fica 3, 4, 5 dias na cama, você volta inteiro. A depressão nem sempre. As depressões demoram meses. Mas ela tem cura, especialmente em Deus. E eu, junto com o DVD, eu escrevi um livro também que eu chamei, não é, a luta contra a depressão, que completa esse DVD. Que bom. Você pode adquirir esse DVD, dar de presente, né? De repente, se tem alguém passando por esse problema na sua família, pelo 0 operadora 12 3186 2600 ou pelo nosso site loja.cançãonova.com. Mas o senhor veio também com 2 novidades aí, né, professor? São 2 livros, Márcio, que eu lancei na mesma linha, no mesmo pensamento que eu já coloquei, de fazer descer até o povo a riqueza que está no coração da igreja. Um deles é esse, os dogmas da fé. Muitas pessoas perguntam, quais são os dogmas da fé? Ou seja, aquilo que é verdade absoluta que não muda. Então, eu fui pesquisar no Catecismo da Igreja, fui pesquisar na profissão de fé do Papa Paulo VI. Foi o último Papa que fez uma profissão de fé. Não sei se o povo entende o que é essa profissão de fé. De vez em quando, um Papa chama para si a responsabilidade de explicar o credo. O credo é a teologia dogmática, aquilo que não pode mudar, os 12 artigos do credo. Então, Paulo VI, em 1968, ele fez que chamou de o credo do povo de Deus, a profissão de fé dele. Então, baseado nisso, baseado no catecismo, baseado em toda a tradição da igreja, evidentemente na palavra de Deus, não é? Escrevi esse livro, tomei o cuidado de submeter ao Dom Beni, para que ele desse o seu imprimato. O bispo diocesano de Lorena. O imprimato quer dizer a autorização para a publicação. E Dom Beni achou inclusive, conveniente dele fazer uma apresentação. Ele quis fazer uma apresentação, achou que valia a pena, o senhor fique à vontade. Então, quem quiser conhecer a fé católica, o que é verdade absoluta que não muda, por exemplo, mistério da Santíssima Trindade, não muda. Existência do céu, do inferno, do purgatório, não muda. Isso desde Jesus até hoje a igreja ensina. Verdadeiros alicerces, né, professor, da nossa fé. Entendeu? Então, esse livro é para tratar desse assunto. Que bom. Obrigado, professor, pela sua participação. Eu que agradeço muito. Se alguém quiser fazer contato com o professor Felipe Aquino, convidá-lo para um retiro, encontro, pregações... Pode fazer contato através do nosso site, o cleofas.com.br. Ali tem ali um endereço para todas essas coisas. www.cleofas.com.br. E tem Twitter também, né? Felipe Aquino. Isso, tem o Twitter eu indico, também. Viu, gente? Siga, porque vai estar atualizadíssimo com a igreja. Professor, o senhor sempre faz no Escola da Fé uma invocação da bênção. Queria que o senhor fizesse para nós. É verdade, faço sim. Porque a bênção, a gente sabe, ela é um sacramental, não é sacramento. Então a bênção pode ser dada à distância, pela rádio, pela televisão, tanto é que o Papa dá a bênção pelos meios de comunicação. Então, eu sempre peço que aqueles que são ordenados, diácono, padre, que nos acompanhem, que deem essa bênção para as pessoas que nos acompanham. E essa bênção, então, desce sobre nós. Então, vamos pedir. Vamos pedir. Não é? Que os ordenados, que têm as mãos ungidas para isso, que nos abençoe
A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Abençoe-nos, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, professora. Obrigado você que esteve conosco. Segue Até agora a próxima. com a programação da TV Canção Nova. Valeu, gente. Estar contigo.